Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Continuamos a conversar sobre a revista da CPAD, Lições Bíblicas de Jovens, Jesus Cristo Voltará, o estudo da escatologia pentecostal. E hoje estamos já na lição de número 5 e vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Tópico de número 1, a parábola das bodas. Tópico 2, características das bodas do Cordeiro. E tópico 3, tempo de festa e de alegria. Não sai daí, porque hoje vamos entender mais um momento especial que a igreja viverá ao lado do Senhor Jesus. Que alegria ter você conosco. É bom saber que Deus tem trabalhado na tua vida, Deus tem edificado a tua história por meio do nosso canal. Tem sido bênção aí as lições sobre escatologia? Coloca aí nos comentários os slides, tem abençoado a tua vida? Coloca aí, coloca para a irmã Caroline saber se está tudo indo bem com relação às confecções dos slides que nós projetamos aqui. Se já for inscrito em nosso canal, já deixa um like abençoado, manda esse link para alguém, convida um amigo para se inscrever também aqui em nosso canal. Ainda não inscrito, por favor, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações. Assim, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e recomenda ele para o maior número de pessoas. Nos ajude a espalhar a palavra de Deus. Vamos estudar? O texto do dia da lição de hoje está em Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A síntese da lição de hoje é: somente os crentes fiéis ao Senhor participarão das bodas do Cordeiro. A leitura bíblica da lição de hoje está em Mateus capítulo 25, do verso 1 até o 13. Versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todos e adormeceram. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Palavra abençoada para a nossa vida. Vamos orar? Pedir para que o Senhor ilumine a nossa mente, abra o nosso entendimento. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui na internet para aprendermos juntos um pouco mais da Tua palavra. Abra o nosso entendimento, Senhor. Ilumina a nossa mente para que nós possamos compreender as verdades da Tua palavra. Ó Deus, abençoa esse irmão, abençoa essa irmã que estão conosco aqui se esforçando para conhecer um pouco mais de Ti. Abençoa a casa, a família e o ministério de cada um, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero lembrar que para abençoar a tua vida como de costume, nós disponibilizamos os slides, tanto na versão em PowerPoint quanto na versão em PDF,
para que seja bênção, que seja útil na tua vida. Você pode pegar, modificar, você pode distribuir, você pode usar na tua classe de escola bíblica, no teu grupo pequeno, não há problema algum. A questão é que você abençoe alguém. Os links para que você possa acessar os arquivos estão na descrição deste vídeo. Queridos, continuamos o nosso estudo de escatologia. Hoje, lição de número 5. Perceba que nós estamos em uma crescente e em ordem cronológica. Alguns irmãos nos perguntaram a respeito da questão da ordem das lições, se alguma coisa estava fora de ordem. Perceba, não está fora de ordem, está de acordo com a ordem entendida pela escatologia dispensacionalista, a escatologia adotada pelas Assembleias de Deus em todo o mundo. Nós começamos a lição de número 1 com um conceito geral sobre escatologia. Na lição de número 2, nós falamos dos sinais da volta de Jesus e nós entendemos que a volta de Jesus, esse grande evento, acontece em várias etapas. A primeira etapa nós estudamos na lição de número 3, que foi o arrebatamento da igreja, a retirada da igreja aqui desta terra para encontrar com o Senhor nos ares. A primeira etapa deste período que abarca a volta de Jesus. Na lição de número 4, nós estudamos sobre o que acontece com a igreja após o arrebatamento. A igreja estará nos céus e estará diante de Deus no que é chamado do tribunal de Cristo. As obras da igreja serão pesadas para fim de galardoamento. Não é mais para condenação eterna e nem para salvação eterna. Aqui é uma questão de galardão. E hoje vamos falar sobre as bodas do Cordeiro, porque após o momento do tribunal de Cristo, em que a igreja será galardoada, a igreja será adornada, terá o grande momento, o encontro tão esperado entre a igreja e Cristo Jesus, entre a noiva e o noivo prometido, o casamento de todos os tempos, o casamento mais esperado das Sagradas Escrituras, o casamento verdadeiro entre Jesus e a sua igreja. E quando falamos em casamento, falamos em compartilhar, falamos em comer, falamos em celebrar. A igreja estará celebrando, ceando ao lado de Jesus na pátria celestial. E perceba que a questão do casamento, a questão do matrimônio, sempre foi importante nas Sagradas Escrituras. No Antigo Testamento, Deus era o marido de Israel, a noiva prometida. No Novo Testamento, nós vemos aí a figura da igreja, a igreja como noiva de Cristo. Então, é um único plano, o plano da promessa de Deus, o plano que abarca a cosmovisão cristã. E você lembra o que é cosmovisão cristã? É a forma como o cristão entende todos os acontecimentos da nossa terra, desde a criação, queda, restauração e consumação. Nós vivenciamos pela Bíblia, pela história narrada, a criação. Vivenciamos também a queda, vivenciamos também o poder restaurador de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas ainda estamos aguardando a consumação de tudo, o fechar magnífico dessa história que acontecerá na pátria celestial. Vamos mergulhar então nessa lição, tópico de número 1, a parábola das bodas, subtópico 1, o matrimônio. E aqui já quero fazer uma ressalva, uma observação. Eu, apesar de estar gravando essa aula da cidade do Rio de Janeiro, não sou do Rio de Janeiro, sou do norte do Brasil, sou do Amazonas. E no Amazonas nós costumamos utilizar as vogais mais abertas, A, E, I, O, U. Então, se em algum momento eu porventura utilizar a palavra bodas, não se preocupe, não se assuste. Tem a ver com meu sotaque de origem, tá? Mas nós vamos tentar sempre estar falando aqui bodas do Cordeiro para que ninguém se assuste e pense que nós estamos falando de um animal, tudo bem?
Vamos então? Jesus fala na parábola das bodas, fala na parábola das 10 virgens em Mateus, capítulo de número 25. E o interessante é que Jesus traz essa parábola logo após fazer o seu sermão escatológico em Mateus 24. Logo, o contexto era para falar da sua vinda. Ele estava então exemplificando, ilustrando de maneira didática, como sempre o nosso Jesus fazia, ensinando as verdades do reino de Deus. E Jesus fazia o seguinte, era um mestre nisso. Ele pegava as realidades do povo, o contexto do povo, falava em uma linguagem que o povo entendia para que houvesse compreensão acerca das verdades espirituais. Logo, esse casamento aqui é o modelo da época. Jesus falava para o povo judeu. Então nós temos que entender como funcionava um casamento na tradição judaica. Precisamos lembrar que tudo começa com um compromisso, geralmente um amigo ou até mesmo uma espécie de casamenteiro procura as famílias e celebra um acordo. A partir deste momento em que estão noivos, é aquilo que inclusive nós vemos na história de Maria e José. A partir do firmar do compromisso, eles estão então desposados, eles estão comprometidos, estão noivos e caminharão para uma festa de casamento. Para celebrar então essa união, o noivo, juntamente com alguns companheiros, alguns amigos, vinha ao encontro da noiva com algumas amigas, com algumas damas de honra. O noivo chegava com a sua comitiva, encontrava a noiva com a sua comitiva e retornavam para o lugar da festa matrimonial. Uma festa longa, uma festa que durava cerca de 7 dias na tradição judaica. E é interessante que este encontro geralmente acontecia durante a noite. E a noiva, juntamente com as suas damas de honra, eram responsáveis por iluminar o caminho. Elas tinham que estar com as suas lâmpadas, aquelas lâmpadas alimentadas por azeite. Nós estamos numa época em que ainda não existia energia elétrica, não existia, portanto, os postes para iluminar as ruas. Então os caminhos eram iluminados pelas lâmpadas carregadas pelas mulheres, pela noiva e pelas suas damas de companhia, neste caminho para um banquete, para as bodas, para o casamento, então, que seria celebrado. Portanto, logo após de falar o seu sermão escatológico, em Mateus capítulo de número 24, ele fala então da parábola das bodas, da parábola do casamento, da parábola das 10 virgens, dando continuidade ao assunto e reverberando aos corações a maneira como seria a sua vinda. O mestre disse que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E aqui já fica claro uma diferença na parábola. A parábola apresenta 10 virgens, 5 prudentes e 5 não prudentes, chamadas de loucas, porque não tinham o azeite para alimentar as suas lâmpadas. Perceba, a lâmpada que iluminar o caminho já tinha nela azeite, mas se porventura o noivo demorasse, mas se porventura o tempo passasse e acabasse então aquele azeite na lamparina, elas precisavam ter uma reserva, e 5 delas tinham essa reserva e 5 não tinham essa reserva. E aqui precisamos lembrar de simbologia bíblica. E quando falamos de azeite na Bíblia, lembramos logo do quê? Do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Portanto, as 5 virgens que carregavam azeite extra simbolizam aquelas pessoas revestidas, cheias do Espírito Santo. Já as 5 virgens que não carregavam azeite reserva simbolizam as pessoas em uma verdadeira acomodação espiritual. E perceba que nós estamos falando em falta de azeite. Nós estamos falando de uma reserva de azeite. Veremos daqui a pouco a diferença entre ter o Espírito de Deus e ser cheio
do Espírito de Deus. Subtópico de número 2, as virgens. Percebemos que as virgens que estariam participando daquele evento estavam vestidas, estavam adornadas, estavam preparadas e esperando a comitiva do noivo. Mas o Mestre Jesus faz uma ressalva com relação ao seu azeite extra para carregar, para alimentar a sua lâmpada para o decorrer do tempo e do caminho. E quando Jesus dá o exemplo das virgens prudentes, ele está dizendo que nós, como noiva de Cristo, como igreja de Cristo, precisamos nos comportar como aquelas virgens prudentes que estavam carregando azeite, que estavam com a reserva de azeite para iluminar o seu caminho. Jesus estava ensinando a respeito da necessidade de estarmos preparados para o encontro com Ele todos os dias da nossa vida. Queridos, percebam que nós vivemos dias difíceis, dias que nos esgotam, que tiram realmente a nossa força, a nossa vitalidade e afetam até a nossa fé. É por isso que nós precisamos estar revestidos, nós precisamos estar cheios, nós precisamos estar com o nosso tanque cheio. Eu gostaria até de recomendar uma leitura que me abençoou muito. Um livro de Wayne Cordeiro, que é esse que eu vou mostrar para vocês. Andando com Tanque Vazio. Um livro que abençoou muito a minha vida, que abençoou muito a minha história, que fala dessa necessidade de nós estarmos realmente preocupados em encher o nosso tanque, para nós não entrarmos em um esvaziamento, tanto físico quanto espiritual. Uma leitura que eu recomendo para você. Além disso, nós precisamos lembrar que o que enche o nosso tanque espiritual é a prática das disciplinas espirituais. E a pergunta que fica é: sua lâmpada está abastecida de azeite? Ou você está com a tua fé fraquinha, está ralinha? Vamos praticar as disciplinas espirituais e nos encher, nos revestir do Espírito Santo. Lembre-se, leitura da Bíblia, meditação, oração, jejum, celebração, contemplação, solitude são disciplinas espirituais que aproximam a nossa vida de Deus e enchem o nosso tanque espiritual. Subtópico 3, não vos conheço. E aqui é uma palavra muito interessante e impactante. Aquelas virgens loucas, aquelas que não eram prudentes, por não terem a sua reserva, foram comprar e perderam o momento do encontro com o noivo. Elas chegaram atrasadas, bateram a porta e pediram para entrar. E o noivo simplesmente falou: eu não vos conheço. Querido, nós precisamos estar atentos. A volta de Jesus é iminente. Precisamos estar preparados, perseverar na nossa fé, não apostatar na nossa fé. Entenda que nós não lutamos pela nossa salvação. Não há nada na nossa justiça que nos faça ser merecedores de salvação. No entanto, precisamos estar com uma fé firme no nosso Senhor Jesus Cristo, que sim, a nossa fé em Jesus é que opera a justificação em nossa vida. E é pela fé que nós somos salvos. Como anda a sua fé? Como está o zelo pela sua fé? Você tem perseverado na tua caminhada com Deus? É importante que naquele grande dia estejamos firmes no Senhor, estejamos com a nossa fé inabalável para nunca ouvirmos que Ele não nos conhece. Pelo contrário, que a nossa fé esteja firmada em Jesus Cristo e que não venhamos a nos tornar amigos do mundo e imprudentes, loucos, pois não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago 4:4. Precisamos priorizar o Senhor, precisamos buscar ao nosso Jesus, precisamos estar com a nossa fé inabalável e cheios do Espírito Santo. Pense comigo o que fez a diferença entre as virgens prudentes e as loucas? Um ponto importante é que a diferença está em que as loucas não atentaram para o fato de que o noivo poderia chegar a qualquer momento. Queridos, não sabemos a hora. Jesus pode voltar a qualquer momento. Quem sabe agora? Estamos todos preparados? A sua fé está de pé? A sua reserva do Espírito Santo, o revestimento está em dia?
É hora de refletir sobre essa verdade. Tópico de número 2, características das bodas do Cordeiro. Subtópico 1, quando se darão as bodas do Cordeiro. Então, as Assembleias de Deus são pré-tribulacionistas, ou seja, o arrebatamento da igreja acontece antes da grande tribulação. Então vamos para aquele nosso gráfico para nós lembrarmos dos acontecimentos escatológicos sob a ótica dispensacionalista. Vamos lá? O grande marco é o período encarnacional de Jesus. Jesus vem a essa terra, encarna como homem, morre, ressuscita e sobe aos céus. Então nós temos agora a era da igreja, o momento no qual nós estamos vivendo. Na lição de número 3, nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. Para nós, o arrebatamento da igreja acontece em qualquer momento. Será um evento diferenciado, ou seja, em um abrir e fechar de olhos, a igreja estará aqui na terra e depois já não estará mais. A igreja será retirada aqui da terra e estará ao lado de Jesus na pátria celestial. Da mesma maneira, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e também estarão vivendo esse novo momento na pátria celestial. A partir de então, nós teremos concomitantemente coisas acontecendo aqui na terra e no céu. Aqui na terra, nós teremos um período chamado de tribulação, um período de 7 anos. Na sua primeira metade, nós teremos o surgimento do anticristo, nós teremos acordos sendo feitos, e na segunda metade desse período tribulacional, nós teremos aquilo que é chamado de a grande tribulação. Já no céu, a igreja estará passando por 2 episódios. O primeiro episódio, nós trabalhamos na lição passada, o tribunal de Cristo. Toda a igreja comparecendo diante de Jesus para prestar contas de suas obras e serem galardoados, serem abençoados por Jesus. Num segundo momento, depois de recebido o galardão, depois de a noiva estar pronta, galardoada, teremos então as bodas do Cordeiro, o momento de encontro para a celebração entre Jesus e a sua igreja. E a Bíblia fala que nós estaremos ali com o nosso mestre e nós cearemos com ele. Nós estaremos celebrando ali ao lado de Jesus o nosso reencontro. E isso será algo inesquecível. E somente depois desse período de 7 anos é que Jesus volta em poder e grande glória. Aí sim, a volta de Jesus para a terra, acompanhado da sua noiva, da igreja. Mas isso é assunto para a próxima lição. Subtópico de número 2, o grande banquete. Queridos, Deus sempre quis se relacionar com seu povo. Jesus deseja se relacionar com a sua igreja. E lá, nas bodas do Cordeiro, será o momento de nós estarmos, enfim, diante de Jesus, vivendo um momento especial ao lado do nosso Senhor, com o corpo glorificado, galardoado, celebrando, ceando ao lado de nosso Jesus. Esse desejo de Jesus de se relacionar com a sua igreja será plenamente satisfeito nas bodas do Cordeiro. No entanto, é preciso lembrar que somente participará das bodas do Cordeiro a igreja, os salvos em Cristo Jesus, aqueles que perseveraram em sua fé. Nós precisamos desejar o céu. Nós precisamos querer ver Deus, ver Jesus, estar ao lado dele. Por isso, fazemos todos os dias tomadas de decisões que vão contra os nossos desejos, contra a nossa carne, para priorizarmos o nosso relacionamento, porque um dia nós queremos estar ao lado do Senhor. Lembre-se, nós não fazemos obras para sermos salvos, mas porque somos salvos, nós fazemos obras diferentes. Nós mudamos de atitude, nós congregamos em uma igreja, nós participamos da vida uns dos outros e nós mudamos nossa maneira de ser para sermos mais parecidos com Jesus. Aí sim eu estou evidenciando uma fé operosa em meu coração, porque não basta eu acreditar de boca.
Eu tenho que acreditar com todo o meu coração, com toda a minha força, para sim mudar de atitude e querer ser mais parecido com Jesus Cristo. Subtópico número 3, a conclusão do plano da redenção. Queridos, aí sim, a cosmovisão cristã é completada. Lembre-se, como eu vejo tudo o que aconteceu desde a criação. Pela cosmovisão cristã, criação, queda, restauração e consumação. Nós vimos o Senhor criar tudo em Gênesis capítulo de número 1, detalhado em Gênesis capítulo 2. Nós vimos o pecado mudar toda a humanidade em Gênesis capítulo de número 3. Mas nós vimos também Jesus vir a esta terra, João capítulo de número 1. O Verbo encarnou e habitou entre nós para mudar a história, para nos regenerar, para nos restaurar. E no dia que nós estivermos ao lado do Senhor, tudo então estará caminhando para a grande consumação do plano da redenção. Estaremos salvos, estaremos com o corpo glorificado no céu, ao lado do nosso Jesus. Cantares 2,4 fala: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Cantares 2,12 aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, a voz da rola ouve-se em nossa terra. Será um momento de celebração, um momento em que estaremos com o Senhor. Deseje estar nesse dia celebrando as bodas do Cordeiro. Esse dia será inigualável e nenhum prazer momentâneo desta terra se compara àquilo ao que vamos vivenciar ao lado de Jesus. Pense comigo, você acredita que vamos participar das bodas do Cordeiro no céu? Um ponto importante é que, se permanecermos fiéis ao Senhor, iremos ter a honra e o privilégio de nos assentarmos à mesa com Ele. Persevere na sua fé, porque um dia tudo vai valer a pena. Estaremos ali ao lado do nosso Jesus. Tópico de número 3, tempo de festa e de alegria. Subtópico 1, alegria, exultação e glória. Queridos, depois de tanta luta, depois de tanta provação, depois de tantos dias maus aqui nessa terra, é hora de celebrar. Apocalipse 19:7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Então nós prestamos atenção que há palavras que são parecidas, mas que enfocam aqui a questão da alegria retumbante que estaremos vivenciando lá. Que a palavra fala em regozijar-se e alegrar-se, querido. Uma coisa é eu estar alegre, outra coisa é eu me regozijar. Eu me alegro, eu estou feliz, mas quando eu vou regozijar, eu vou fazer festa, eu vou celebrar com meu irmão. Querido, não sei se você parou para pensar sobre esse texto, mas nós estaremos lá, nós estaremos celebrando e será uma bênção compartilhar isso com você. Depois de tudo o que nós estamos vivendo aqui, inclusive nesse período pandêmico, resistindo valentemente em nossa fé, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais saudade, lá não haverá mais o dia mau, não haverá tristeza, lá estaremos para sempre com o Senhor e a alegria tomará conta da nossa vida e não quereremos outra coisa a não ser regozijar-nos e celebrarmos uns com os outros e com nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 2:17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Nós celebraremos, nós cearemos e ganharemos um novo nome na pátria celestial. Eu não sei você, mas eu fico muito feliz quando converso sobre esses eventos escatológicos, não tentando acertar a hora, porque a hora e o momento só pertencem ao Senhor, mas porque nós precisamos ter uma experiência escatológica, ou seja, nós precisamos estar com a nossa esperança firmada na pátria celestial. Não coloque a sua esperança no trabalho, no dinheiro, no amor, na educação, na saúde. Tudo isso pode falhar, mas a esperança escatológica não falha, porque com certeza um dia estaremos ao lado do Senhor. Talvez você esteja enfrentando momentos de dor e sofrimento,
Porém, não desanime, pois chegará um dia em que você vai experimentar a verdadeira alegria e estará para todo sempre junto com o Senhor. Nós estaremos com o Senhor. E aí não haverá mais tristeza. Talvez você tenha passado por muita tristeza nesse período pandêmico. Talvez você tenha perdido alguém muito querido. Queridos, nós vamos nos encontrar. Celebraremos, nos alegraremos, cearemos e estaremos para sempre com Jesus. A eternidade não se compara a nada do que nós já vivenciamos aqui. Não perca, não troque, não barganhe, continue firme em sua fé. Subtópico número 2, a esposa se aprontou. A palavra deixa claro que a noiva chegará pronta no dia das bodas do Cordeiro. Quem é a noiva? É a igreja, somos nós. Então, o que quer dizer isso para nós? Uma noiva não chega desarrumada no seu próprio casamento. A igreja não chegará desarrumada no dia das bodas do Cordeiro. E como é que uma igreja é arrumada? Por meio da obra salvífica de Jesus, por meio da obra restauradora do Espírito Santo, perseverando na fé, buscando comunhão com o seu noivo, porque depois do arrebatamento nós estaremos em corpo glorificado, vestes brancas, preparados para encontrar com Jesus. Apocalipse 3, versículo 5 diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Apocalipse 19, 8: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. As bodas do Cordeiro são a coroação do amor de Jesus Cristo por sua igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Lembre-se de que nós somos igreja, a noiva do Senhor. Portanto, pecado e imundície não é o nosso lugar. Nós poderemos até pecar, mas reconhecendo o nosso erro, pedimos perdão e faremos como Jesus ensinou aos seus discípulos, lavaremos os nossos pés. Lembra quando Pedro quis que Jesus o lavasse todo? Porque inicialmente ele não quis que Jesus lavasse os seus pés. Aí Jesus falou: se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não tem parte comigo. Então Pedro diz: então me lava todo, Jesus. Jesus fala: aqueles que estão purificados já não precisam se lavar novamente, apenas os seus pés. O que isso quer dizer para nós? Nós somos salvos em Cristo Jesus, regenerados, novas criaturas. No entanto, enquanto estivermos neste mundo, vamos pecar. E esses pequenos pecados que iremos cometer, lavaremos os nossos pés por meio da nossa oração, humilhação, confissão diante de Deus e pedido de perdão. Nossos pecados já estão perdoados pela obra de Jesus. Mas precisamos saber que nós não somos quaisquer pessoas, nós somos a igreja ataviada, preparada, santificada. Nós precisamos buscar a santificação do Espírito Santo. Subtópico número 3, um chamado especial. Apocalipse 19:9 afirma que felizes serão todos aqueles que foram chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Querido, de fato, é um chamado maravilhoso, um chamado diferenciado, um chamado para a sua igreja. Pode ser um chamado para você também, se você ainda não tomou essa decisão tão importante na sua vida. Se você é professor, se você é amigo que vai compartilhar essa palavra com alguém, frise bem isso, ainda é tempo. Ainda é oportunidade de entregar a vida para Jesus, de pegar as suas novas vestes, ser transformados pelo Senhor, buscar relacionamento com Deus e um dia estar ao lado dele na pátria celestial. Pense comigo, porque é uma bem-aventurança participar das bodas do Cordeiro? Um ponto importante é que o evento das bodas do Cordeiro será um encontro glorioso de Cristo com a sua igreja. Querido, que assunto maravilhoso! De fato, após o arrebatamento da igreja, depois do tribunal de Cristo, nós estaremos lá celebrando, vivendo o casamento, as bodas com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que dia glorioso será! Baseie toda a sua vida,
todas as suas decisões na esperança desse dia e você não vai se decepcionar. Querido, eu quero deixar uma coisa bem específica para você guardar no teu coração e para concluir a lição de hoje. O esposo que pagou um alto preço de sangue pelo dote da esposa, agora, depois de apresentá-la a si mesmo, sem mácula nem ruga, desfrutará de sua companhia eternamente. Nós pertencemos a Jesus. Ele nos resgatou com seu sangue. Nós somos compromissados com Jesus Cristo. Portanto, não barganhe a sua fé. Não troque esse direito de estar com Cristo por nada, por nenhum momento passageiro. Permaneça firme na sua fé. Saiba que o maior patrimônio que hoje você carrega em sua vida é a fé salvífica em Cristo Jesus. Vamos orar? Agradecer ao Senhor por mais essa lição. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa lição. Obrigado hoje por nos fazer lembrar que um dia estaremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro, que possamos perseverar, que possamos basear a nossa vida e as nossas atitudes na esperança escatológica. Aumenta a nossa fé, Senhor, nos traz a alegria de servir ao Senhor cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por você ter estado conosco até esse momento. Se foi uma bênção para a tua vida, já coloca um comentário abençoado. Diz aí de que forma a gente pode contribuir ainda mais para a tua edificação. Deixa um like, envie esse link para alguém. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos ajude a espalhar a palavra do Senhor. O meu desejo, a minha oração é que Deus continue abençoando a tua casa, a tua família, os teus sonhos e os teus projetos. Mas não esquece, ame a palavra de Deus.